Olá a todos e a todas, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. Como todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo costumam ser muito extensos, então nós vamos separar alguns itens para conversar sobre esse capítulo nas próximas reflexões. E hoje nós vamos falar sobre um pouco do início do capítulo, do ajuda-te e o céu te ajudará. Muitas pessoas quando lê esse capítulo às vezes fantasia muito, então nós vamos tentar conversar um pouco sobre esse capítulo com os pés mais no chão, tentar compreender cada palavra para que nós possamos também tirar bom proveito da nossa reflexão. E lá no início do capítulo tá: pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, e todo que busca acha, e a quem bate abrir-se-vos-á. Qual de vós, homens encarnados, que porventura às vezes é mau, e porventura os seus filhos lhe pede um peixe e vos dará uma serpente? Pois se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagina Deus, que é extremamente bom. Então nós vamos pensar um pouco sobre isso. Será que nós, como filhos de Deus, já estamos na mesma sintonia do amor divino que o Cristo tanto nos falou? O amor de Deus. Nós ainda estamos bem distantes de compreendermos, em essência, o amor de Deus. Aliás, nós temos uma grande dificuldade de compreendermos o real significado do amor. Quantos de nós ainda temos dificuldade de refletir sobre o amor? Às vezes esquivamos, às vezes não queremos pensar, porque falar do amor de Deus é falar do amor de a todas as criaturas. E falar desse amor a todas as criaturas, para indivíduos encarnados, nos quais nós ainda estamos mergulhados em sérios problemas familiares, sociais. Falar que temos que amar a todos é ainda às vezes muito complexo, muito pesado. Quantos de nós ainda achamos que o amor está ligado apenas aos nossos parceiros ou parceiras sexuais, aos nossos familiares consanguíneos? Será que o amor que Deus sempre trouxe é o amor a apenas familiares consanguíneos, apenas parceiros sexuais, namorados, esposa, enfim? No mundo no qual nós estamos vivendo, nós estamos sendo chamados a provar o amor aos nossos semelhantes quase que diariamente. Aliás, diariamente. Quantos de nós estamos angariando dívidas penosas pela caminhada da encarnação? E essas pessoas que estão angariando dívidas nessa encarnação, muitas delas já conhecem o Evangelho do Cristo de trás para frente. Olha quantos séculos nós já estamos ouvindo falar do Evangelho do Cristo, do amor divino, em livros, em diversos discursos, por diversas religiões, e nós ainda continuamos repetindo erros, angariando dívidas. Será que realmente estamos em sintonia com o amor de Deus? O aumento da violência e dos problemas nos diversos setores sociais tem sido um teste para nós cristãos, principalmente no que diz amar ao próximo. É muito difícil amar um indivíduo que mata o outro, é muito difícil amar o indivíduo que corrompe, é muito difícil amar o indivíduo que comete atrocidade. Então tem sido um teste diário com esse bombardeio de notícias ruins que estão vindo em cima de nós.
É muito complicado realizar o que o Cristo nos ensinou, a orar pelos nossos inimigos e pelos que nos perseguem. Tem sido um teste de como estar a nossa vigília diária. Afinal de contas, nós não somos cristãos, aliás, nós não podemos ser cristãos apenas dentro da nossa casa espírita, do nosso núcleo religioso, do local que nós vamos para orar, para meditar na palavra de Deus, nos conselhos cristãos. O nosso testemunho tem que ser diário. E aí, nós temos conseguido diariamente provar esse amor cristão, compreender esse amor, amar a outra criatura, mesmo aquela que comete erros esdrúxulos. A parte que nós fazemos, o nosso trabalho espiritual, principalmente no meio espírita, espiritualista, dar o passe, trabalhar em reuniões mediúnicas, nas incorporações, dar palestra, evangelização infantil, evangelização da mocidade, se torna muito pequeno quando nós temos que realmente levar esse trabalho para fora do nosso núcleo religioso. Então, expandir esse amor a todas as criaturas fora do nosso núcleo religioso é muito complicado. É muito fácil eu amar, eu respeitar as pessoas que pensam igual a mim, que estão no mesmo núcleo religioso que eu, que leem muitas das vezes os mesmos livros, que assistem às mesmas palestras, que às vezes não comete tantas atrocidades assim, ou ao menos a gente não sabe. Agora, levar esse amor a uma pessoa lá de fora, que às vezes pensa diferente que nós, que às vezes cometeu algum crime, que às vezes nos magoou em algum momento, ou que a gente soube por outras pessoas, ou pela mídia que cometeu algum crime, é muito difícil amar, orar para essa pessoa, é muito difícil vibrar para essa pessoa. Muitos de vocês podem falar, eu já consigo, que ótimo, graças a Deus, mas nós vivemos num planeta com mais de 7 bilhões de seres humanos encarnados e, sem dúvida, grande maioria ainda não consegue. A gente está vendo isso aí pelo reflexo na rede social do que tem sido essa sintonia pesada em relação ao outro indivíduo. E muitos de vocês devem estar perguntando, nossa, o William deve estar doido com essa reflexão. A gente está falando de buscar e acharei. Por quê? O que isso tem a ver com esse capítulo? Primeiro, é que a gente tem que compreender o amor divino. Para nós recebermos as dádivas de Deus, as dádivas que os espíritos amigos estão nos ofertando em nome de Deus, em nome do Cristo, nós temos que estar na mesma sintonia, na mesma vibração. E quem está na mesma sintonia do amor divino, está na sintonia do Cristo, do amor ao próximo, do trabalho cristão, do dar muito mais do que receber, da paciência, da compreensão. Então, para entendermos esse capítulo todo, nós temos que nos reflexionar e reflexionar as nossas atitudes. Será que nós já estamos vibrando no amor de Deus, no amor que o Cristo nos ensinou, que esses espíritos superiores nos dão exemplo? Grandes outros espíritos que reencarnaram na Terra e que nos mostrou esse amor. Tantos exemplos que nós tivemos aqui no Brasil e em outros países, líderes, pessoas às vezes próximos de nós que não ficaram conhecidos, mas que expandiam esse amor, que com um olhar, com uma palavra às vezes, sem falar nada, com um bom dia, nos curava. Quantas pessoas têm esses exemplos, que às vezes a pessoa não precisa de falar nada, a pessoa chega no ambiente com aquela vibração, com aquele amor, a pessoa acalma o ambiente, acalma as pessoas que ali estão, às vezes até os animais ficam tranquilos. Então às vezes nós temos. E por que não sermos como esses indivíduos que já expande esse amor divino e que já consegue compreender quando Deus fala para nós esperarmos, acalmarmos, que já está vindo ao nosso encontro o que a gente pediu? Realmente nós ainda estamos distantes de compreendermos o amor divino em profundidade, essa profundidade que eu trouxe. Porém, eu já posso começar a agir de maneira diferente hoje, agora e a partir de agora.
no meu cotidiano, no meu trabalho, na minha faculdade, no meu núcleo religioso, quando eu pego um ônibus, um táxi, quando eu vou fazer uma caminhada, quando eu encontro com pessoas que eu não gosto tanto, ou com pessoas que eu já me afinizo, quando eu vejo uma notícia ruim no jornal sobre alguém, sobre alguma situação desse ou de outro país. Cristo nos ensinou tantas lições, Cristo nos demonstrou tantos exemplos. Quando eu me aproximo do amor de Deus, eu tendo a perceber a extensão desse amor, porque o amor de Deus é muito grande. Então, quando eu dou um primeiro passo, esse amor já vem até mim, e aí eu quero senti-lo e quero compartilhá-lo. Claro, é natural que a gente tende a compartilhar com as pessoas que estão próximas de nós, familiares e amigos, mas após fazermos isso, vamos também expandir a outras pessoas. É lógico que nós vamos querer primeiro sentir, porque nós ainda temos o nosso ego, mas também vamos dividir nesse primeiro momento. É quando a gente faz um prato da cozinha, quem cozinha às vezes faz um prato tão gostoso e sente o prazer, a felicidade em dividir aquele prato, aquele alimento saboroso. O amor de Deus é mais ou menos nesse sentido. É tão grande, é tão legal, é tão gostoso sentir que a gente tem a vontade e a necessidade de expandir. E expandindo, nós também recebemos. Então é o primeiro dar e receber que a gente tem. O primeiro passo que nós devemos dar para sentir o amor de Deus, o amor que Cristo nos ensinou, é o de não julgar. Olhar a todos e compreender que todos são filhos de Deus. Todos são os nossos irmãos. Mesmo aqueles que têm causado as maiores atrocidades aí fora no mundo. Talvez ainda há muitos que não conseguem amar em profundidade, há muitos que não conseguem orar pelos inimigos, por um parente que não gosta. É compreensível. Vamos dar um passo de cada vez, Mas se nós nos denominamos cristão, independente da nomenclatura religiosa que você envolve agora, se você é espiritualista, se você é espírita, umbandista, candomblessista, enfim, se você é um cristão, se você quer se melhorar, se você já é um trabalhador do bem, nós temos que tentar, no mínimo, agora, não odiar e não julgar. Já são 2 grandes passos. Então, se nós, que nós temos ainda muitas imperfeições, temos dúvidas, temos dívidas, nós já sabemos dar o melhor aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, que dirá de Deus que nos ama em profundidade. Imagina a energia que Ele demanda diariamente para nós, para o nosso planeta, para o nosso núcleo religioso, para a nossa família, que a todo momento esse amor chega até nós, sem nós pedirmos. Agora imagina nós pedindo, imagina nós buscando esse amor, nós compreendendo e nós trabalhando para esse amor. Eu vou parando por aqui, que a reflexão está ficando grande. Eu agradeço imensamente a paciência, que Deus lhes abençoe. Esse capítulo continua, nós vamos continuar falando um pouco sobre ele. E até a próxima, se Deus quiser.